Boa noite, irmãos. É um prazer poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, o que tenho aprendido. E hoje à noite eu gostaria de levar os irmãos para o Salmo 62, que vai nos desafiar a confiança e a espera em Deus, né? Tenho compartilhado com os irmãos alguns salmos que falam sobre isso, né? Sobre confiar, sobre esperar, sobre os nossos olhares onde estão, sobre quem está depositado nossa confiança e tudo mais relacionado a isso, né? Nosso compromisso com Deus. Então hoje à noite eu gostaria de levar os irmãos ao Salmo 62, mas eu não vou estar compartilhando todo o Salmo, só um pedaço dele. Acredito que até o Salmo, até o versículo 6 ou 7, mais ou menos. Eu não tenho o objetivo de pegar o Salmo inteiro, só tirar algumas verdades dele essa noite com os irmãos. Ah, mas eu gostaria de ler o Salmo 62 todo, são só 12 versículos, e aí os irmãos poderiam abrir lá nas suas Bíblias para poder acompanhar, né? Salmo 62, versículo 1 diz: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não seria abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam. Não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. É interessante que eu gostaria de ressaltar para os irmãos, ah, o versículo 5 é o versículo que o salmista resume ali a sua ideia principal, né? Então ele desafia os nossos corações a focar nessa esperança que ele tem em Deus. Versículo 5 diz: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E o título, irmãos, desse pequeno devocional que eu gostaria de compartilhar é A Confiança e a Espera. Então eu gostaria de desafiar os irmãos essa noite a lembrarem que a nossa alma só terá descanso em Deus. E para a gente começar, e para os irmãos estarem pensando, eu gostaria de começar com uma pergunta: será que esperar é a mesma coisa que confiar? Será que os irmãos acreditam que esperar e confiar são a mesma coisa? É interessante que no início ele fala, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De uma forma literal, traduzindo aqui esse texto, seria: certamente em direção a Deus, em silêncio, minha alma descansa. Dele vem a ajuda. Então esse é o pensamento do salmista, né? E é interessante, se os irmãos têm o hábito de ler muitos salmos e ah, já leram, né, várias vezes, é interessante perceber que em todos os salmos, os salmistas, eles vão estar sempre nos ensinando verdades bíblicas, né? Esse é o objetivo. São hinos, né? Mas são sempre verdades. Mas é interessante que essas verdades que cada salmo nos desafia,
são verdades que o salmista já experimentou, já fez parte da vida dele, né? Então são experiências dele com Deus que se tornaram em salmos, se tornaram em hinos cantados a Deus. E esse que é a questão desse salmo que a gente está vendo hoje. Se os irmãos estão percebendo, ele já começa falando quem é Deus para ele, o que Deus faz para ele, a esperança dele, a espera dele. Não é algo sem base, não é algo sem fundamento, como eu espero que um dia talvez eu consiga um emprego, quem sabe talvez um dia eu vou conseguir tal coisa, almejando tal coisa, né? Não é essa esperança aqui que o salmista está dizendo, né? Ele está dizendo uma esperança de espírito, de alma, do ser humano, né? Aquele vazio que muitos dos seres humanos têm hoje, infelizmente, porque não colocaram sua fé em Cristo, né? Mas o salmista aqui, ele está falando sobre essa esperança que ele tem, não está vazia em algo fútil, algo que talvez depois que eu morrer eu consiga a salvação, como o mundo hoje vive, né? O salmista tem uma esperança firmada em Deus, e ele pode depositar sua fé nele, confiando que aquela base que ele tem com a esperança nas experiências que ele teve com Deus, né? Um comentarista resumiu esses pensamentos e essa narrativa desse salmo dessa forma: em vez de olhar para outras pessoas em busca de encorajamento e esperança, Davi olhou somente para Deus para essas necessidades. Ele fez isso porque descobriu que o próprio Deus era responsável por sua libertação. Ele tinha sido uma rocha e fortaleza para o salmista no passado. Esse que é o interessante desse salmo, né? Ele está desafiando nossos corações a lembrarem de quem é Deus. A experiência que ele teve, ele vai narrando nos primeiros versículos. Ele vai se relembrando de quem é Deus para ele, do que Deus é, de quem Deus foi para ele em meio às dificuldades. E aí depois ele vai mais além e ele desafia os ouvintes também a terem esse mesmo pensamento, né? Ele diz: confiai em Deus, né? É interessante que ele fala isso mais para frente, se os irmãos podem perceber nos outros versículos. É interessante esse pensamento. Versículo 8 ele fala: confiai nele, ó povo. Então primeiro ele se desafia o seu coração a lembrar de quem é Deus, o que Deus fez para ele. Depois ele desafia os outros, os ouvintes, né? Então, voltando para a nossa pergunta: será que esperar é a mesma coisa que confiar? Mas gostaria de fazer os irmãos pensarem também mais um pouco, né? Então, quando nós esperamos, muitas vezes vem dois sentimentos nas nossas mentes, né? Então, quando nós esperamos, dois sentimentos podem tomar nossos corações. Quando você espera, sempre vão ter dois pensamentos, ou um ou outro. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Pode ser uma espera com confiança de que será resolvida a questão, e a espera com ansiedade e angústia, com medo do amanhã. Normalmente, quando nós esperamos e confiamos, tem esses dois pensamentos, né? Uma espera com confiança de que será resolvida a questão, com ansiedade e angústia, né? Mas uma espera com confiança e descanso na pessoa de Deus, né? Que esse é o objetivo do salmista. Não se angustiar, não fazer as questões por força própria, né? Achar que você é capaz de vencer, você é capaz de esperar e com suas próprias forças resolver aquela questão, né? Se for assim, você vai se desmantelar e vai entrar em desespero, em ansiedade e tudo mais que domina o nosso coração, que não tem a firmeza em Deus, né? Mas, irmãos, eu gostaria de levar a pensar que a questão principal aqui do texto não é a aflição, não é o problema, seja grande ou pequeno, não são as circunstâncias em que a pessoa está ou vai estar. Nada disso aqui é o foco principal. O foco principal de tudo está no coração do adorador, onde estão os olhos dele e os pés.
Onde eles estão firmados? Essa é a ideia do salmista. O salmista ele não está falando para a gente olhar para as aflições, ele não está falando para olhar para as circunstâncias que o afligem, ele não está falando para olhar para as pessoas que ficam ao redor dele, ele está mostrando o coração dele, onde está o coração dele. E aí, irmãos, é interessante a gente pensar que onde ele está pisando, onde o salmista está pisando, onde está a firmeza dele, para quem o salmista está olhando. E aí vem o pensamento que é interessante, baseado na história de Pedro andando sobre as águas. Nós podemos perceber a profundidade daquela situação e como era profundo a confiança e o olhar para Cristo em meio às tempestades ou às dificuldades, né, que a gente pode colocar assim. Então, com Deus como nosso foco, até mesmo a água se torna rocha e a tempestade se torna somente um vapor que desaparece ao sol. Esse é o poder que Deus tem para confortar, para dar firmeza aos nossos pés. Então até mesmo a água se torna rocha e a tempestade não existe quando nós estamos com o nosso foco em Deus. Né? Então, irmãos, o confiar e o esperar na vida do crente, eles estão ligados. Para quem nós olhamos na espera, em quem depositamos nossa confiança na espera. Para quem nós olhamos, em quem nós depositamos. Então tudo isso está ligado, o confiar e o esperar está ligado. Mas depende de quem você está olhando, onde seus pés estão, porque se a sua confiança e a sua esperança estão em alguém fraco, em alguém passageiro, um ser humano, em coisas, em materiais, em circunstâncias, não é essa a profundidade que a palavra de Deus quer que o nosso coração confie e espere. A palavra de Deus quer que o nosso coração confie e espere em Deus. Por isso que ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então é de Deus vem a minha esperança, é nele que eu confio, é nele que eu espero, é nele que eu me alegro, é nele. Então tudo é com Deus. Tem até aquela música, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? É uma musiquinha interessante, né? E é verdade, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mesmo tendo uma tempestade, mas Cristo está no barco. Por que ficar com medo e olhar para a tempestade se o próprio Deus está no barco conosco, né? O versículo 2 diz, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. É interessante as palavras aqui do versículo 2, né? Dizendo a rocha, que ele está dizendo como algo relacionado à firmeza, a ter algo que você sente, que você segura, que te dá segurança, essa ideia da rocha. A salvação no sentido de bem-estar, de ter segurança, de ter algo que não pode te deixar escorregar, né? Essa é a ideia do bem-estar, da segurança de Deus, a salvação. O refúgio que nós temos em Deus, no sentido de um lugar alto, seguro, uma fortaleza. Por isso que os salmistas sempre colocam Deus como refúgio, Deus como fortaleza, Deus como socorro bem presente, Deus como sempre comparando com algo firme, algo que não pode ser derrubado, né? Essa é a característica do nosso Deus, né? Ninguém pode tirar essa esperança, porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa rocha perfeita, né? E ele coloca também o desafio, né? Não serei grandemente abalado. Essa é a ideia. Deus permite situações, Deus permite circunstâncias, mas nós seremos abalados, sim, mas Deus não nos deixará cair sem ajuda para levantar. Deus não nos deixará ser feridos sem estar pronto para nos curar, nos tratar aquela ferida. Deus é um Deus amoroso. Então, irmãos, nossos corações, eles foram criados para serem adoradores, para adorar. Por isso que o Salmo é um objetivo de adoração a Deus. Todos nós, seres humanos, fomos criados para sermos adoradores. Todos nós temos a tendência de adorar alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz, né, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Então, mais uma vez, nós precisamos ser lembrados de que nosso coração pecador sempre vai querer nos levar a pensar nas circunstâncias
e não em quem permitiu essas circunstâncias e por que ele permitiu, né? Nosso coração vai querer ficar olhando para o fora, né? Não para o dentro, onde Deus está ali presente, não para aquela situação como algo, uma obra permissiva de Deus, uma obra que Deus permitiu que fosse acontecer, que aconteceu para aperfeiçoamento, para moldar a nossa vida, né? Que quando estivermos, irmãos, em meio às dificuldades, ah, possamos dizer como o salmista, né? O que o salmista disse? Ele disse, espero porque em Deus eu tenho a esperança, né? E é interessante esse pensamento do salmista, né? Ele tem a esperança, ele espera em Deus, ele coloca sua confiança em Deus. E aí nós vemos o versículo 3 e 4, que ele diz: Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. E é interessante agora o pensamento dele colocando sobre os homens, né? Sobre como os homens são frágeis, como os homens passam, não tem é como um vento passando nossa idade, nosso tempo aqui, nossa vida aqui na Terra passa como fumaça. E eu gostaria de desafiar os irmãos a pensar em 3 versículos na Bíblia que, segundo a Bíblia, como são vistos os homens aos olhos de Deus, como é a nossa vida aos olhos de Deus. Para os irmãos pensarem como é frágil, como nós somos frágeis, como a nossa vida aqui é passageira. Salmo 102, versículo 3, nos mostra que, falando o seguinte, vou ler para os irmãos, Salmos 102, versículo 3, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. Então, os dias passam, as coisas voam, né? Mas o que nós estamos fazendo com o nosso dia? Como é que estamos dedicando a nossa vida, né? Tiago 4,14 diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E também Jó 7,7 desafia sobre a vida do homem, dizendo: Lembra-te de que a minha vida é como vento. Então, diante de Deus, a nossa vida, a vida dos seres humanos, é uma fumaça, é uma neblina, é um vento, é uma coisa que passa. Por isso que a Bíblia é bem clara em nos desafiar sobre a decisão, o compromisso, o que você está fazendo, quais são os seus objetivos. Por isso que o salmista já nos desafia, desde o início do salmo, a focar em quem? Onde está a sua esperança? Onde está a sua espera? Onde está a sua confiança? Onde está firmada? Versículos 5 e 6, vamos terminar por aqui, versículos 5 e 6 de Salmo 62, que diz: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa não serei abalado. Por isso que ele fala sobre a esperança no início, ele fala sobre as dificuldades, depois ele lembra de novo da esperança dele, ele mesmo se desafiando a lembrar das experiências que ele teve com Deus, né? Então, irmãos, o confiar e o esperar estão ligados também ao quanto você conhece a Deus. E, irmãos, é interessante esse pensamento, né? O confiar e o esperar estão ligados também ao quanto você conhece a Deus. Quanto você conhece a Deus, né? Salmo 37 desafia a gente a pensar que quanto mais nós conhecemos a Deus, maior será a nossa confiança nele. Então, quanto mais você confia, maior é a sua esperança naquela pessoa, né? É interessante, né? Esse pensamento. Mas, irmãos, uma vez o salmista, ele volta os seus olhos para Deus em meio à adversidade, né? Todos os salmos, a maioria deles são esse ambiente, né? Uma tristeza e os olhares em Deus traz esperança, né? Normalmente os salmos são assim, né? Narrando um sofrimento
ele coloca os olhos em Deus e muda. Ou a esperança dele está na palavra de Deus, e quão preciosa é a palavra de Deus, né? Salmo 119. Então, Salmo 51, sofrimento do salmista de arrependimento genuíno, né? Então, olha para a dificuldade, tem um arrependimento, olha para Deus, tem esperança. Então, irmãos, mais uma vez, o salmista volta seus olhos para Deus em meio às adversidades. Não recitando aqui um mantra, uma coisa assim, né? Uma oração de cura, libertação, ou uma sessão de descarrego. O salmista não está fazendo isso no seu salmo, né? Não é a hora, ele não está ensinando a gente a orar a Deus como um mantra, como algo que vai, você ora umas 50 vezes essa oração e aí Deus vai olhar para você, Deus vai ter misericórdia. Não é isso. O salmista está desafiando a mostrar que o coração dele foi restaurado por Deus, o coração dele foi tratado em meio àquela dificuldade, e ele está sendo lembrado por Deus das experiências que ele teve, e por isso ele está desafiando que a alma dele espera somente em Deus, que a confiança, a rocha está em Deus. O salmista está colocando o seu coração, irmãos, na presença daquele que para ele teve a experiência. Está colocando naquele que deu o ensinamento, e ele teve um aprendizado e crescimento em meio àquela situação, né? A oração de um coração que confia e espera em alguém que realmente conhece. Essa é a ideia do Salmo. Dos Salmos, a maioria deles são essa ideia, né? A oração de um coração que confia e espera em alguém que realmente conhece. Gostaria de deixar esse desafio para os irmãos e desafiar os irmãos com uma última pergunta antes da gente orar para terminarmos nosso pequeno devocional. Então gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos: quem é Deus para mim, né? Quem é Deus para você? O salmista nos desafiou a lembrar de quem Deus é para ele, né? Para o salmista. Esse que é o salmo aqui, né? Mas então quem Deus é para mim? Será que Deus é alguém distante, alguém próximo? Será que Deus é uma rocha? Será que Deus é firmeza? Será que Deus é amparo? Será que Deus é presente em meio às dificuldades? Quem é Deus para mim? Então eu gostaria de desafiar os irmãos e que os irmãos possam depois dar uma lida de novo nesse salmo, pensando nessa questão confiança, espera, em quem que o salmista está colocando os olhos, em quem o salmista está colocando os pés, né? Então, irmãos, quem Deus é para nós? Oremos. Senhor Deus, agradecemos, Pai, pela Tua palavra, também agradecemos pelo desafio que ela faz, pelo desafio que ela traz também, pelo poder que ela transforma nossos corações. Obrigado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado o seu Filho para morrer por nós na cruz, para que pudéssemos ter esperança, confiança e transformação, porque o Senhor nos salvou, e comunhão perfeita com Cristo. Obrigado, Senhor, por isso. Agradecemos e oramos pela Tua misericórdia por nossas vidas. Oramos e pedimos que o Senhor abençoe os irmãos, fortaleça, desafie e ajude-nos, Senhor, a estarmos olhando para Ti cada dia. Oramos em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, obrigado. Agradeço pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, e espero que os irmãos estejam bem. Espero que seja um desafio para cada um, e que a palavra de Deus continue sendo um encorajamento e sendo a nossa bússola, né? A nossa lâmpada, nossa luz a cada dia. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau.